Olá, dando continuidade ao nosso assunto, gente, sobre nossa preparação para as equações do primeiro grau, nós vamos agora entrar no assunto chamado de fórmulas. Na verdade, a gente já está estudando as fórmulas, né? Então, aqui no nosso livro, na página 108, né, a gente vai ver a fórmula do cálculo, né? Um dos índices usados por profissionais da área de saúde para avaliar as condições físicas de um paciente é o índice de massa corporal, que é o IMC, né? Por meio dele é possível verificar o nível de gordura de uma pessoa de acordo com sua altura e a massa. Então, as fórmulas, gente, elas foram criadas para facilitar a nossa vida. Então, no caso dessa fórmula, elas trabalham com variáveis, né? Por isso que elas estão aparecendo aqui na nossa matéria, né? Porque a gente está se preparando para estudar, de fato, as equações do primeiro grau. Então, nessa fórmula, nós temos as seguintes variáveis. O I indica o IMC. Então, quando a gente trabalha com uma fórmula, é muito importante que a gente saiba exatamente o que cada letrinha, que cada variável representa. Essas variáveis também podem ser chamadas, gente, de incógnitas, né? Porque a gente não sabe, incógnita é um valor que a gente não conhece, certo? O P indica a massa em quilogramas e o A indica a altura em metros, certo? Então, aqui no nosso livro ele vai fazer todo um experimento, né, para descobrir o índice de massa corporal. Você pode fazer até na sua casa, né? Eu convido vocês a fazer esse teste, gente, e apresentar para mim lá no YouTube, lá nos comentários, o IMC de vocês, né? Vocês vão... O I, indica o IMC. O P indica a massa, vocês vão lá no balança, ver a quantidade de quilogramas de vocês. Aplica aqui na formulazinha para descobrir se vocês estão dentro ou fora do peso. Como é que a gente sabe disso? A gente tem uma tabela, abaixo do peso. O IMC tem que dar isso aqui. Eu vou fazer aqui o meu IMC, gente. Eu acho que eu estou... fora do peso. Por exemplo, a minha massa é 63 quilogramas. Minha altura, a massa aqui é indicada pelo P, né? Então, eu vou colocar aqui o P. A minha altura é 1,50. 150 centímetros, né? Que é 1,5 metros, né? Pronto. O que vai fazer agora? A gente vai pegar a formulazinha, e vai substituir, certo? Aqui tá em centímetros, vou colocar aqui em metros. 1,5 metros, minha altura. 63 sobre 1,5 ao quadrado. Eu vou resolver isso aqui, né? 63 sobre 1,5 ao quadrado, 2,25. E é igual. Vamos ver se a tia tá fora do peso. 63 dividido por 2,25. 28. 28, a tia vai estar onde? Olha aqui. Tá vendo? Eu tô, gente, sobrepeso. Tô nessa faixa aqui, Sobrepeso, pré-obesidade, de 25 até 29,9. Tá vendo? Então, eu tô tentando, gente, me cuidar, mas é difícil. Eu não paro de comer, né? Vejam aí quanto é que dá de vocês e me digam aí nos comentários se vocês estão ou não fora do peso, tá bom? Então, as fórmulas, elas funcionam dessa forma. No lugar da variável, vamos recapitular.
o que é importante na fórmula. Você tem que saber o que cada variável representa, tá bom? E essas variáveis, elas vão ser substituídas por números, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 109, nós temos uma aplicação das fórmulas. Quem trabalha em comércio e tem esse tipo de balança aqui, ó, já está mais ou menos familiarizado com ela. O que é que acontece aqui na programação da nossa balança, né? Então, o comerciante coloca a bacia vazia sobre a balança e resiste a sua tara, né? Que é para dispensar aquilo que passa. Ó, ao retirar a bacia da balança, o visor informa a tara como um número negativo, pois a massa da bacia deve ser subtraída da pesagem final. Aí aqui ele vai colocar as laranjas, né? Nós vamos montar uma fórmula, né, que vai dar o peso da laranja. Tá aqui a formulazinha já pronta. Pra você já ficar assustado, né? Pensando que vocês que iam fazer. Eu sei. Ó. A fórmula que representa o total a pagar é dado por P, pesão, igual a pezinho, vezes M menos T. Vamos conhecer agora o que significa cada uma dessas variáveis. Lembrando, meus amores, que as variáveis também são chamadas de incógnita, tá bom? E quando elas são iguais, elas podem ser somadas ou diminuídas. Na verdade, os coeficientes, tá bom? Ó, o pesão é o total a pagar, o pezinho é o preço por quilograma, o M é a massa total sobre a balança e o T é a tara. Tá bom? Então, vamos lá, ver o que ele fez aqui, ó. Vamos seguir aqui com o nosso livro. Vocês estão com o livro acompanhando aí também. Para a pesagem das laranjas, escrevemos. Ó, que ele já vai substituir, ó. Preço por quilograma, vezes massa total sobre a balança, menos a tara da bacia. Isso aqui, ó, juntando, vai dar o quê? A massa das laranjas, certo? Quando ele diminuir isso aqui, ó, dá a massa das laranjas. Então, quanto é que foi o total aqui, ó? Que ele pagou? R$1,40, certo? Agora a gente vai resolver, ó. Vocês já estão vendo aí, né, a resposta? Ó, considerando a mesma tara do exemplo, calcule o total a pagar por itens cujas informações estão descritas a seguir. Ó, o pezinho é 1,20 e o M é 2,5. Então, ó, o pesão, que é o total a pagar, é igual a 1,20. Nós estamos seguindo aqui a formulazinha, essa fórmula aqui, ó. Então, repete o pesão igual. Depois, quem é que vem? O pezinho, certo? Quanto é o pezinho? 1,20. Vezes, abre parêntese, 2,5 menos a tara, que é 0,3. 1,20 vezes 2,5 menos 0,3, 2,20. Então, ó, ele vai pagar R$2,64. E se o preço por quilograma for 2,20 e a massa total da balança for 2,8, né? O Mzinho, ele vai pagar R$5,50, tá bom? Vamos então fazer um exemplo agora da página 110, tá bom? Aqui na página, gente, 110,
Ó, o perímetro P de um polígono é a soma da medida de seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado. Nessa questão, gente, ele não vai trabalhar vai trabalhar assim, A, B, C, D, né? Depois, ele vai pedir para você criar uma fórmula, né, para cada uma das resoluções que você fez, né? Porque assim, ó, aqui ele me deu os valores, ó. Aqui no caso da letra A, da mesma maneira, calcule a medida do perímetro dos polígonos indicando em cada item. Um quadrado de lados medindo 6 centímetros. Ó, se é um quadrado, então, né, perímetro é igual 6 mais 6 mais 6 mais 6. Não é isso? São 4 lados? Dá 24. De que maneira, gente, vocês poderiam resolver esse problema, né, sem escrever essa soma? Vocês poderiam usar a multiplicação, né? Estão entendendo onde a tia quer chegar? Ó, por exemplo, se ao invés de 6, o quadrado tivesse, ó, o x, né, como lados, e eu pedisse para vocês representar o perímetro desse quadrado, você poderia escrever de duas formas. Você poderia escrever, ó, x mais x mais x mais x. Ou, ó, quantos x a gente tem aqui? 4, né? Ó, então, 4x. Está entendendo? O octógono, por exemplo, né? Se eu tivesse um octógono, a tia não vai desenhar não, porque a tia desenha muito ruim. Por exemplo, aqui no octógono, ó, se o lado do octógono fosse x, né? O lado dele fosse x, o perímetro seria 8x, né? Porque todos os lados dele são iguais. Tá bom? Tudo bem até aí? Meus amores, antes de vocês resolverem as questões da matéria que a tia acabou de explicar, vocês vão voltar para a página 107, que a tia vai resolver com vocês a página 107, tá bom? Essa página não precisa mandar para a tia, tá bom? É como se fosse uma atividade de sala, tá certo? Vocês podem resolver e depois conferir se fizeram certo, tá bom? Ó, observe o que Daniela e Pedro estão dizendo. Escolhi um número e multipliquei-o por 3. Em seguida, adicionei 8 ao resultado. E por último, subtraí 5 da soma obtida. Calcule mentalmente o resultado obtido por Daniela e por Pedro. A tia não leu aqui, porque também não tem necessidade. Supondo que eles tenham escolhido, respectivamente, os números 2 e 3, 7 e 7, 10 e 15 e 11 e 11. Então, se você, escolhi um número e multipliquei-o por 3, em seguida adicionei 8 ao resultado. E por último, subtraí 5 da soma obtida. Então, se você usasse, né, esses números, se os números que ela pensou fossem o 2 e o 3, quais seriam os resultados que ela ia obter? Né? Você pode calcular mentalmente e depois ver se você acertou. Então, seriam esses resultados. 9 e 2, 24 e 3, 33 e 5, 36 e 4. Na letra B, escreva as expressões algébricas que representam o que Daniela e Pedro disseram. Certo? Você pode escrever primeiro e depois olhar. Você pode chamar o número que ela pensou de x. O número que a Daniela pensou, vamos supor, seja x. O que ela disse? Escolhi um número e multipliquei por 3. Ó. Então, 3x, né? O que mais? Em seguida,
adicionei 8 ao resultado. E, por último, subtrair 5. Ó, o que ela pensou foi isso. A expressão algébrica. Tá? E o Pedro? O Pedro, escolhi um número e adicionei a ele 6. Escolheu um número, chamar de x também. Adicionei é somar. Em seguida, subtraí 1 da soma. Subtrair 1 da soma e, por último, dividir o resultado por 4. Então, para me dividir o resultado por 4, eu vou ter que colocar dentro do parêntese, porque são 3 números, né? Então, ó, o Pedro, se a variável, se nós chamarmos o número de uma variável, vai ficar assim, e da Daniela dessa forma, tá bom? Aí, passando a resposta. Observe a sequência de figuras. Olha, figura 1, uma bolinha. Figura 2, outra bolinha. 3, assim sucessivamente. Pronto, vocês podem fazer, gente. A letra A. Ó, desenhe as 2 próximas figuras dessa sequência. Você tem que ver o padrão, tá bom? A gente vai mostrar aqui como é que ficou. Mas antes, vocês vão desenhar para ver. Ó, a primeira figura tem uma bolinha. Segunda figura repete essa bolinha e acrescenta mais 2 nas extremidades. Terceira bolinha. Ou terceira figura, desculpa. A bolinha do meio, tá aqui ela, ó. Continua essas 2 aqui e você acrescenta mais 2 ao redor. Quarta figura. Você repete, você tá vendo que você tá repetindo essa figura, ó. Tá vendo? Ó, aqui a tia vai circular bem aqui assim. Tá vendo? Esse que eu circulei é essa, né? E você colocou mais uma aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Aumentou mais 2, não foi? Aí a quinta figura. Eu vou circular esse mesmo padrão aqui que eu circulei, ó. Tá vendo? Ó. Aí acrescentou uma aqui, né, que era essas, e mais 2 aqui, ó. E a sexta figura. Como é que vai ser, né? Como será que vai ser a sexta figura? Ó, aqui aumentou só uma desse lado, aqui já aumentou, aqui já continuou, né, na verdade, e aumentou desse lado. Como será que vai ser a sexta figura? A gente vai mostrar aqui, para ver se vocês acertaram. Vamos lá, tcharam! A sexta e a sétima figura fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Aumentou pra cá primeiro, né? Pra baixo. E a sétima figura aumentou pros dois lados. Agora, nós vamos escrever uma expressão. Já mostrando aqui, ó. Algébrica que represente a quantidade de pontos em cada figura dessa sequência, né? Então, como é que ficou a nossa equação não, gente, a nossa expressão, ó, chamando a quantidade de... O N representa a posição do termo, certo? A posição, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. 2 vezes N menos 1, onde N representa a posição do termo dessa sequência, tá certo? Figura 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente, tá bom? Que é a nossa expressãozinha, ó. Quantos pontos tem a figura 20 dessa sequência? Olha as formulazinhas que nós estudamos agora há pouco, né? Que é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula, viu? Onde o N representa a posição do termo. E quem é a posição do termo? É o 20.
Então, no lugar do 20, do N, você vai colocar 20. Ó, 2 vezes 20 menos 1. Então, nessa figura, a 20ª figura, a gente terá 39 pontos, ou seja, 39 bolinhas, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça que não precisa mandar a foto dessa atividade aqui não, tá bom? Confio que vocês vão fazer tudo direitinho. Beijão e até já!